A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Nós chegamos ao segundo dia do nosso jejum, 21 dias, prosperidade à luz do Evangelho. Que o Senhor possa estar falando ao seu coração, que você possa estar sendo muito edificado nesse tempo. Sabe, que você possa estar recebendo revelação e que sua mente possa ser transformada e que você saia desse jejum mais próspero do que você entrou. Amém? Nós queremos compartilhar o nosso segundo dia do jejum, o nosso capítulo do livro, Prosperidade à Luz do Evangelho, do nosso pastor Guilherme Guinelli. Eu queria falar um pouco a respeito do nosso tema de hoje, que é: você terá mais do que o suficiente. Ontem nós falamos que nada irá te faltar, e se nós ficarmos só nessa promessa, já é uma grande bênção, na verdade. Mas a promessa do Senhor para você é ainda maior. Ela fala: você vai ter mais do que suficiente. Você vai prosperar de forma inexplicável. Você vai ter mais do que o necessário para cumprir o propósito de Deus. E por que nós falamos isso? Primeiro, porque lá em Gênesis 17, no versículo 1, quando Deus vai se apresentar para Abraão, ele se apresenta de tal forma. Ele fala: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Essa palavra aqui, Deus Todo-Poderoso, é El Shaddai. El Shaddai, Deus se apresentou dessa forma. El Shaddai não significa só eu sou, mas significa, no significado original, eu sou todo suficiente. Eu sou mais do que o suficiente, mais do que você precisa. Então esse significado é muito profundo. Deus é o Deus do mais do que suficiente. E Jesus, a palavra de Deus diz que ele é a exata expressão de Deus. Então Jesus é mais do que nós precisamos. Todas as promessas em Jesus, elas são mais do que suficientes, elas são generosas, elas são transbordantes. E sabe, você precisa crer nessa verdade. Outra coisa que Jesus nos ensina também, e ele mesmo diz lá em João capítulo 10, no versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual que é o desejo de Jesus para você? Que você tenha vida em abundância. Agora, pergunte para você mesmo: o que é uma vida em abundância? O que é viver de forma abundante? Faça essa pergunta para você. Sabe, esse é o desejo do Senhor. Essa palavra aqui, abundância, é no original perissos, que significa algo que excede a medida, algo que vai além do que é necessário. Sabe, esse é o desejo de Deus para você, que você tenha em recurso financeiro, em bênçãos, em alegria, em paz, em graça, mais do que necessário. O Senhor não quer que nós vivamos uma vida limitada. O Senhor não quer que você seja alguém limitado, esteja preso às suas limitações e dificuldades. O Senhor quer que você tenha mais do que suficiente. Sabe, quando você pensa no propósito de Deus na sua vida, pense: o Senhor quer que você tenha mais do que suficiente. E sabe, nós falamos isso em recurso financeiro, falamos isso em paz, em bênção, em equipe, em alegria. Então o Senhor quer que você seja abundante em todas as áreas. Sabe, isso é ter uma vida abundante. Agora, algo que você precisa ter clareza é que a escassez não é o seu destino. Nós estamos falando sobre esse jejum produzir uma mudança de mentalidade. E isso é muito importante porque nós vivemos em uma geração onde há uma mentalidade de escassez. As pessoas focam mais naquilo que elas não têm do que naquilo que elas têm. Então as pessoas costumam focar naquilo que está faltando. Você pega o exemplo de Jesus, quando Jesus multiplica o pão e o peixe,
né, a preocupação dos discípulos era com a falta. Né? Eles estavam ali aflitos, né, por conta da falta, por conta da escassez. Enquanto o El Shaddai, o Deus todo-suficiente, estava presente junto com eles. Onde eles foram capazes de, com 5 pães e 2 peixes, alimentar uma multidão enorme de milhares de pessoas. Isso porque o El Shaddai estava ali. Sabe, Jesus ali, os milagres de Jesus são didáticos. Jesus está ali mostrando para os discípulos: ei, eu sou mais que suficiente. Eu sou capaz de pegar poucos pães e peixes e transformar isso em mais do que suficiente. E é interessante que ao final do milagre, né, sobraram 12 cestos cheios. Ou seja, Jesus não fez a medida certa, Jesus fez mais do que era necessário. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus generoso, é um Deus que excede a medida, é o Deus que faz mais do que é suficiente. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Sabe, essa é a vontade de Deus. Os planos do Senhor ao seu respeito é de te fazer prosperar. Esse é o desejo do Senhor. E nós estamos falando sobre prosperidade. O que é prosperidade, meu irmão? Prosperidade é ter mais do que suficiente. O que é alguém próspero? É alguém que tem além da medida, alguém que tem mais do que precisa. Sabe, é ter mais do que suficiente. O Senhor quer que você prospere, para que você seja um canal de Deus na vida de outras pessoas, para que você possa não ter só para você, para que você tenha para você, para que você tenha para abençoar a obra de Deus, para abençoar outras famílias, outras pessoas. Esse é o desejo de Deus. E muitas vezes nós estamos vivendo na escassez, às vezes salta até mesmo para nós. Mas sabe, o Senhor quer te colocar num lugar onde Ele vai te prosperar e você terá mais do que o suficiente. Amém? Outro texto que nós vemos lá em Salmos 35, 27, na segunda parte do versículo, diz: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Então esse texto diz que o Senhor tem alegria em te fazer prosperar. O Senhor tem alegria quando você prospera, quando você tem mais do que suficiente. Esse é o desejo do Senhor para a sua vida. Outra questão importante é, muitas vezes nós ficamos limitados com o que nós temos, com a nossa vida, com o nosso contexto, com aquilo que você pode produzir, com a sua capacidade de trabalhar. Mas sabe, para que Deus prospere você, Ele não está preso na sua capacidade ou na sua incapacidade. Deus está contando com os recursos dele. Filipenses 4,19 diz: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Sabe? Olha só, é o meu Deus, segundo as suas riquezas. Não é segundo o que você tem, não é segundo os seus recursos, é segundo os recursos dele. Eu vou te falar, meu irmão, ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Ele tem tudo em suas mãos e aquilo que ele não tem, ele pode criar para poder abençoar a sua vida. Amém? Outro ponto para nós encerrarmos: o favor de Deus te coloca na hora certa e no lugar certo. Sabe, creia nisso. O Senhor vai te prosperar. Como Ele vai fazer isso? Te colocando na hora certa, no lugar certo. Eclesiastes 9:11 diz: vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, e nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, e nem dos inteligentes. O favor, porém, tudo depende do tempo e do acaso.
Sabe, como que o favor funciona? Não é no que eu trabalho mais, não é do mais rápido, não é dos mais sábios, nem dos mais prudentes. Depende, como que o favor trabalha? Tudo depende do tempo e do acaso. As pessoas lá fora no mundo chamam isso de sorte. Nós chamamos isso de graça de Deus. Nós chamamos isso de favor. Sabe, o Senhor está alinhando as coisas para poder abençoar e prosperar a sua vida. Sabe, tudo depende dele. Tudo depende dele. As pessoas irão se surpreender com aquilo que Deus fará na sua vida. Sabe, a Bíblia conta a história de Ruth, uma mulher que não era do povo de Deus, ela era moabita. E ela se casou com um homem, e ali, se você não leu, eu recomendo que você leia a história de Ruth. Né? O seu marido morre, seu sogro morre, ela se junta com a sua sogra, volta, né, ali para a terra de Israel. E estavam passando uma situação muito difícil, porque elas eram viúvas, elas não tinham trabalho, e ela sai para colher ali alguns sobras que haviam da colheita ali. E a palavra fala que por acaso ela entra no campo, né, de colheita de um parente do seu sogro. E sabe, naquele tempo existia uma lei onde a família, né, se o marido morresse, algum familiar deveria assumir, né, ali a esposa do marido que morreu e dar para ela descendência e suscitar a descendência, continuar dando ali descendentes para aquele homem que morreu, para que as famílias não acabassem. Então isso era uma lei naquela época. E a palavra fala que por acaso Ruth vai parar no campo de Boaz, que era um dos descendentes ali, era um dos parentes ali do seu sogro e do seu ex-marido, né, do seu falecido marido. E aí você pode ler lá toda a história, uma história muito bonita, mas no final das contas, o que eu queria dizer para você? Uma mulher que estava sobrevivendo, colhendo ali restos, né, de trigo, né, para poder se alimentar, por conta do favor de Deus, se tornou a dona do campo. Aquela que estava, é como se tivesse um mendigo na porta de um mercado, né, pegando ali os restos de comida na lata de lixo, e em algum instante ele se torna o dono do supermercado. Se você ouvisse uma história como essa, você iria se surpreender. Muitas pessoas chamam isso de sorte, mas nós chamamos isso de favor. O favor do Senhor está sobre a sua vida. Sabe, o Senhor tem para você abundância. O Senhor tem para você algo que excede o necessário, mais do que suficiente, porque Ele é um Deus de abundância. Ele é o Deus todo suficiente. Amém? Queria encerrar orando por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nesse dia e agradecemos, Pai, que o Senhor é um Deus do mais do que suficiente. Que o Senhor tem para nós, Pai, Senhor Jesus, uma vida abundante. O Senhor se alegra na nossa prosperidade. O Senhor tem planos de nos prosperar, de nos fazer transbordar. Remove de nós toda a mentalidade de escassez. Remove, Pai, Senhor, de nós, né, toda a mentalidade pequena. Tira o nosso foco dos nossos problemas, das nossas limitações, daquilo que nós não temos. Que possamos colocar o foco no Senhor, que é mais que suficiente, que supra as nossas riquezas em glória, não segundo o que nós temos, mas segundo o que o Senhor tem. Que nós possamos estar nesse lugar de favor, na hora certa e no lugar certo. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe você, meu irmão. Continue firme no jejum. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem preparado para você. Amém?